Iogurte, queijos, pizza e diversos molhos que deixam a nossa comida bem mais saborosa, não é mesmo? Isso seria ótimo se para algumas pessoas isso não significasse dor, distensão abdominal e várias idas ao banheiro. Hoje vamos descobrir por que isso acontece e os mecanismos da intolerância à lactose. Então, vem comigo e vamos para a nossa aula. Mas antes, deixe um like, se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Sem mais, vamos para o vídeo. Mas antes da gente falar sobre intolerância à lactose, a gente precisa descobrir primeiro quem é a lactose. E a lactose ele é um disacarídeo formado por dois açúcares, a D-glicose e a D-galactose. E esse disacarídeo ele é extremamente abundante no leite e seus derivados, como por exemplo o queijo. E a intolerância à lactose ou a hipolactosia é uma síndrome clínica na qual existe uma baixa atividade da enzima que degrada a lactose, que é a enzima lactase, e isso leva a uma má absorção desses açúcares na dieta, o que leva a sintomas, por exemplo, como dor abdominal, distensão abdominal e, por fim, diarreia. Vale ressaltar que a maior parte desses indivíduos que são intolerantes à lactose, eles ainda conseguem consumir quantidades razoáveis de lactose, cerca de 12 a 15 gramas por dia, sem ter as manifestações clínicas da intolerância à lactose. E estima-se que pelo menos 65% da população mundial tem algum grau de intolerância à lactose. Entretanto, esse dado é uma média, não é? E significa dizer que algumas etnias têm um grau de intolerância, uma prevalência de intolerância à lactose maior do que outras etnias que têm um grau de intolerância à lactose bem inferior. Então, como podemos perceber, a causa central da intolerância à lactose está na enzima lactase. Então, a gente precisa primeiro conhecer quem é essa enzima para poder entender por que ela parou de funcionar. A enzima lactase floresina hidrolase ou lactase, ela é uma enzima das disacaridases intestinais e ela fica ali expressa na membrana do enterócito e nosso intestino delgado. A sua expressão ela começa a ocorrer ali no terceiro trimestre de gravidez e ela chega no seu auge no momento do parto. Isso porque os bebês, como eles têm uma alimentação praticamente exclusiva do leite materno, eles precisam de alta atividade dessa enzima para conseguir absorver os açúcares do leite, né? E após essa fase de desmame, de crescimento da criança, vão surgir dois tipos de fenótipo. Um fenótipo chamado de hipolactasia e um fenótipo chamado de persistência à lactose. No fenótipo de hipolactasia, a expressão da lactase ela vai diminuindo e a sua atividade vai diminuindo ao longo dos anos. E aí o indivíduo ele torna-se incapaz de degradar a lactose ou pelo menos grande quantidade dessa lactose. E já nos indivíduos que são persistentes, a enzima da lactase ela não vai perdendo sua atividade e também a expressão dessa lactase ela também não está sendo reduzida. E isso acontece por causa de um evento chamado de polimorfismo genético. E agora eu vou mostrar um exemplo de polimorfismo que acontece no gene que leva à expressão da enzima lactase, né? Mas esse gene da lactase está ali localizado no cromossomo 2 e existem algumas mutações ou alterações na sequência genética que indicam esses polimorfismos. E esse tipo de alteração é aquele tipo de alteração que eu até mostrei lá na aula sobre câncer, que é a variação de um nucleotídeo simples, né? Quando ocorre só a troca de um nucleotídeo da sequência, e isso já é capaz de mudar a conformação daquela proteína. Então a gente tem aqui dois fenótipos que eu vou mostrar, mas existe obviamente outros polimorfismos relacionados à enzima da lactase. Mas nesse eu vou trazer o exemplo de um fenótipo CC, né, que é o da citosina, e um fenótipo do tipo TT, que é o fenótipo da timina. Então, esse C é de citosina e o T é de timina. Então, quando o fenótipo ele é CC, ou seja, nos dois alelos do cromossomo 2, na posição 13.910, a gente tem o nucleotídeo citosina, isso significa dizer que esse paciente ele tem uma chance, ele vai desenvolver intolerância à lactose e vai perder a atividade da sua enzima ao longo dos anos. Já o fenótipo TT, quando ele tem, no lugar dessa timina, na mesma posição, né, na 13.910, o nucleotídeo timina, ele vai ter o que a gente chama de normolactasia, ou seja, ele não vai perder a atividade da enzima
ao longo dos anos. Então aqui a gente já está conseguindo separar os dois indivíduos e a regulação da atuação e da expressão dessa enzima da lactase, ela é extremamente relacionada a esse polimorfismo genético. Há também, né, como a gente viu em genética, os heterozigotos, os indivíduos que têm o T e têm o C, vão ter a timina e vão ter a citosina nesses genes. Por quê? Porque o cromossomo 2, um cromossomo 2, ele veio da mãe e o outro cromossomo 2, ele veio do pai. Então, em um desses alelos a gente vai ter a citosina e no outro alelo a gente vai ter a timina. E aí esses indivíduos que são heterozigotos, eles vão desenvolver uma atividade intermediária e vão ser mais capazes de tolerar a lactose quando estiverem na vida adulta. Além dessa regulação genética, a gente também não poderia deixar de falar sobre as regulações transcricionais ou regulação epigenética, porque esses fenótipos eles também estão sob regulação de metilação do DNA, e como a gente já sabe, a metilação do DNA em regiões de promotores gênicos pode levar a um silenciamento gênico e, consequentemente, levar a uma redução da expressão dessas enzimas. Então, a gente tem para a intolerância à lactose esses dois eventos que podem acabar levando a um estado de hipolactosia, né? Um estado de intolerância à lactose por não conseguir quebrar a lactase. E também é o quadro de hipolactosia secundária, que ele é independente desses fenótipos genéticos, que eu já mencionei sobre esses polimorfismos, como também pela questão em regulação epigenética. Ele tem como causa base uma inflamação ali na mucosa intestinal que pode levar à destruição dos heterócitos, que são as células que expressam a lactase. E aí, devido à destruição dessas células, o que ocorre é a perda da enzima e, consequentemente, uma intolerância à lactose secundária a uma causa base. Então, essa causa base pode ser uma doença celíaca, uma gastroenterite, uma colite ulcerativa, doença de Crohn e também, por exemplo, a questão de quimioterapia, que pode levar a essa lesão ali da mucosa intestinal, e alguns antibióticos também podem levar a essa perda temporária ou causar essa intolerância à lactose temporária. E o tempo em que isso vai ser persistente ou não dessa intolerância depende muito da resolução da causa base dessa inflamação intestinal. Então, a gente agora entendendo o funcionamento da enzima, né, de onde ela veio, o que ela faz, como é que ela é expressa e por que ela é responsável por isso, vamos então entender como é que ela faz essa metabolização da lactose em nosso intestino. Então, quando consumimos alimentos que são ricos em lactose, o que acontece é que essa lactose ela não pode ser absorvida diretamente pelo nosso enterócito. O que vai acontecer quando esse alimento está chegando ali no intestino delgado, próximo ao jejum, porque o jejum ele é o local onde tem a maior expressão da enzima lactase, e essa expressão ela vai diminuindo até o final do ilho. Mas aí nessa região especificamente o que acontece é que quando a enzima encontra a lactose, ela vai hidrolisar essa lactose em D-glicose e D-galactose. Isso porque a enzima ela tem um sítio de ligação, né, um sítio de quebra, chamado de sítio de beta-galactosidase, onde ela vai hidrolisar a ligação beta-1,4 entre a D-glicose e a galactose e liberar os dois açúcares, e esses dois açúcares, aí sim, eles vão ser absorvidos pelo nosso enterócito através de um cotransportador chamado de N-glute, que ele é um transportador de açúcar mais um sódio. Ele faz esse cotransporte para dentro do enterócito e aí os receptores GLUT começam a liberar esses açúcares nos vasos sanguíneos para que ele possa servir como energia e vá para o ciclo de Krebs liberar os nossos ATPs e a nossa energia que a gente tanto precisa. E na síndrome de má absorção, o que vai acontecer é que, como não tem quantidade suficiente da enzima lactase e a gente não consegue absorver a lactose sozinha, o que vai acontecer é que essa lactose, ela vai ficar ali no lumen intestinal, e por ela ficar ali no lumen intestinal e começar a ter o nosso trânsito, ela, por ser um açúcar, ela vai aumentar a carga osmótica dentro do lumen intestinal e vai começar a trazer água para dentro do nosso intestino. E aí esse excesso de carga osmótica também vai levar a um quadro de maior peristaltismo intestinal e maior trânsito intestinal. Então, além disso, à medida que vai ocorrendo o trânsito intestinal, essa lactose que não foi degradada, que não foi hidrolisada e também não é absorvida, ela vai ser fermentada pelas bactérias intestinais. E aí essa fermentação, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar gás de hidrogênio, vai gerar CO2, vai gerar metano e vai gerar ácidos graxos de cadeia curta.
Esses gases, eles obviamente vão gerar a distensão abdominal, né? Pelo aumento da pressão ali nas alças intestinais, também no colo. E isso vai levar aos quadros de dor que o paciente geralmente sente quando ele é intolerante à lactose. Além disso, esses ácidos graxos de cadeia curta também vão aumentar a carga osmótica e vão atrair ainda mais água e eletrólitos para o lumen intestinal, que vai acabar culminando nos quadros de diarreia e também nos excessos de flatulências. Os sintomas eles costumam aparecer em média 1 hora após o consumo dessa lactose, e a severidade com que esses sintomas aparecem depende de diversos fatores, como por exemplo a quantidade de lactose que foi consumida. Lembrando que um indivíduo intolerante à lactose, ele consegue ainda hidrolisar de 12 a 15 gramas dessa lactose ali no intestino, mesmo sendo intolerante, o que não é o meu caso, né? Porque eu com 1 grama de lactose já sinto todos esses efeitos. Também depende bastante da expressão dessa enzima, dessa lactase intestinal, quantidade de lactase intestinal que ainda resta nesse indivíduo. A microbiota intestinal também é de extrema importância, visto que é ela quem vai fermentar e às vezes também hidrolisar esse açúcar ali no intestino. E também um fator importante é a questão do esvaziamento gástrico e dos alimentos que são consumidos juntos com essa lactose, né? Esse esvaziamento gástrico, quanto mais rápido, menos tempo essa lactose vai ter ali em contato com a enzima, então ela vai ser menos degradada, e um esvaziamento gástrico mais lentificado vai levar a uma maior degradação dessa lactose. E alguns alimentos que são consumidos junto com essa lactose, eles também influenciam diretamente na taxa de esvaziamento gástrico, né? Alimentos mais gordurosos, a gente vai ter um trânsito intestinal mais lentificado, e aí, consequentemente, essa lactose ali vai ficar mais tempo para ser degradada por essas enzimas. E por fim vamos falar sobre o tratamento, mas assim, não tem muito o que se fazer com relação a isso. Não dá para simplesmente a gente chegar ali na membrana do enterócito e falar, olha, começa a expressar essa enzima aí, ou começa a aumentar a atividade dessa enzima. Até algumas pessoas podem chegar nesses comentários aqui e falar do CRISPR. Vamos crispar as células, vamos crispar os enterócitos. Bem, essa não é uma opção viável, pelo menos não no momento. Mas se vocês souberem de algum estudo que envolva CRISPR, intolerância à lactose, vocês podem deixar aqui. Mas voltando à nossa realidade, né, porque CRISPR não é realidade, que geralmente acontece com relação ao tratamento, a uma restrição do consumo desses alimentos lácteos, né, uma redução desse consumo. Não se pode eliminar totalmente esse consumo, porque esses alimentos lácteos eles são ricos em minerais, proteínas e outras fontes que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então vai ocorrer uma diminuição nesse consumo de alimentos que contêm lactose. Outra opção é consumir alimentos que são 0% lactose, como esse leite, e também a opção de consumir ou fazer a suplementação da enzima lactase, né? Essa lactase exógena geralmente vem numa cápsula ou comprimido, ou tablet, e essa enzima ela geralmente é produzida por fungos da família Aspergillus e vai ajudar ali na hidrólise dessa lactose, né? Vai ser consumida junto com esses alimentos e ajuda nessa hidrólise. Entretanto, os efeitos da lactase eles são muito heterogêneos assim, entre as populações. Os estudos trazem que pode haver melhora em alguns pacientes, mas em outros pacientes não tem nenhum tipo de melhora significativa. Então, a desvantagem da suplementação da lactase é essa devido a essa heterogeneidade de efeito nas populações. E assim que chegamos ao final da nossa aula sobre intolerância à lactose, agradeço demais a participação de vocês. Deixem um like se gostaram, se inscrevam no canal para continuar ajudando a gente a construir novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.